eu acho que tudo na universidade não precisa ser gratuito, viu? Porque você chegou a um ponto de gratuidade que se você... que os alunos querem alojamento gratuito, eles querem refeição gratuita, eles querem xerox gratuito, tudo gratuito. Bom, você olha, digamos... e o problema é que isso agrava. Não é que nós tenhamos apenas alunos das camadas mais favorecidas. Não, nós temos... A grande maioria dos nossos alunos são das camadas médias, sabe? Especialmente da classe média B. E muitos da classe média C. Nós temos alunos, mas é uma situação muito semelhante à das instituições privadas. Quando nós temos 5% não da juventude, dos alunos matriculados do ensino superior do Brasil, não é? Você tem que ter que o ensino gratuito aqui é um privilégio extraordinário. Não é? Agora, quando, além do ensino ser gratuito, não é? A refeição é gratuita, vai dar merenda escolar praticamente, não é? E tudo gratuito, eu acho, não é, que a maior parte desses alunos pode perfeitamente pagar essas coisas e pode pagar uma parte do seu curso. Eu acho que é perigoso, sabe, cobrar matrícula. Por quê? Porque há uma tendência de que quando você cobra matrícula, ela não entra como adicional. Não é? Especialmente no governo federal é assim. Né? Você cobra por alguma coisa da matrícula, não é? E o governo diminui o seu orçamento. A ideia não é essa. Não é? A ideia é que você podia cobrar matrícula. Parte para dar bolsa para os alunos que efetivamente precisam. O dinheiro da matrícula tem que ser um dinheiro reservado. E parte para comprar equipamento. Não pode ser para professor, para pagamento de salário. Não é? Mas aí eu acho que você teria condições, não é, de cobrar uma parcela. Você nunca vai poder, digamos, dizer que viver com gasto de matrícula. Ninguém vai fazer pesquisa nem manter uma universidade dessa com o que os alunos podem pagar. Não é? Agora, se você tiver 50% das matrículas gratuitas, ou 25% de matrículas inteiramente gratuitas, 25% de matrículas com bolsa parcial, 25% de matrículas total, 25% de bolsa parcial, não é? Mas 25% com acompanhamento tradicional e 25% paga, ou 50% paga. 50% dos alunos aqui podem pagar, 50% dos alunos fizeram colegial privado. Eles podem pagar. Porque esses módulos que não entram aqui na USP, não é? Vão trabalhar durante o dia e estudar à noite nas faculdades particulares. São os mesmos. Não é uma outra camada social. A classe D e E, não é? Essa não vai nem para a universidade pública e nem para a universidade privada. Porque não termina o médio. Agora, tem alguns que terminam o médio e que continuam a trabalhar para fazer faculdade. Os cursos que não são de tempo integral são mais fáceis. Agora, para os de tempo integral, a gente tinha que ter, não é, além do ensino gratuito, uma bolsa. Agora, para isso, eu acho que não é através da contribuição de toda a população, não é, mas através de boa parte dos que podem pagar. Então, é necessário que as pessoas tenham a responsabilidade de manter essa instituição. E principalmente curso de extensão. Boa parte das pessoas que vêm para curso de extensão aqui é pessoas que estão trabalhando, têm um rendimento satisfatório e alguns deles vêm por diletantismo. Sabe? Nós cobrávamos antigamente os cursos de especialização, ou não é, os cursos de extensão. Se você der 25% de matrículas gratuitas, você pode cobrar do resto, porque o resto tem condições de pagar. E você mantinha o curso de especialização como nós fazíamos antes. Como a gente cobrava, não é? Você mantinha excelentes cursos de especialização, mas não tem mais. Porque tem que sair tudo do orçamento central. Agora, por que é que um advogado bem-sucedido na profissão não pode, não é, pagar um curso de especialização? Então, a gratuidade tem que ter a possibilidade do aluno receber o ensino gratuito, se ele não pode pagar. Mas que todos os alunos, para que você dê o ensino gratuito para os que precisam dele, que todos recebam o ensino gratuito, eu mudei de ideia, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar seriamente, isso está acontecendo no mundo inteiro. Até tive um seminário que tinha
uma representante destinada para a PESP, da China. E ela chegou e disse que agora estavam cobrando da universidade também. Não é? E ela disse, mas fizemos uma consulta para os pais, todos eles se dispuseram a pagar a matrícula dos alunos. Bom, pensei eu, né? No regime da China, o coitado que dissesse que não podia pagar a matrícula, que ele não queria, não podia. O filho dele não entrava na universidade, todo mundo foi a favor. Sem ser desse tipo, né? Mas, pelo amor de Deus, né? Até a China está recebendo. Agora, eu acho que nos Estados Unidos a questão é onde está o perigo, que a gente precisa, na verdade, pensar esse negócio de cobrança, não em termos de tudo para todos, não é? Mas tudo para os que precisam. A questão chegou a um ponto, não é, de que as universidades estão sendo cada vez mais elitistas. O preço da universidade está subindo astronomicamente, não é? Porque, embora as universidades sejam públicas, elas são sustentadas com a matrícula. Nos Estados Unidos não tem ensino gratuito. Nenhuma escola tem, nem pública nem privada, né? O ensino é pago, com escalonamentos, bolsas, etc. Mas o caso é que se tornou de tal forma pesada a matrícula que você está expulsando a classe média das universidades. E você está tendo uma elitização extremamente preocupante nos Estados Unidos. A gente precisa, de qualquer forma, evitar esse problema. Não é que pode ocorrer numa universidade quando a gente tem só esse pouquinho de matrícula, né? Boa parte dele pode pagar, daí você começa a cobrar demais e daí os outros não podem. Você não tem um mecanismo de bolsa compensatório. O grande mecanismo de equalização nos Estados Unidos foi um negócio que se chamava, depois da Segunda Guerra, o GI Bill, em que os veteranos recebiam uma bolsa para fazer o curso universitário. Então, eu sou a favor de bolsa, não é gratuita, muito mais do que financiamento. Eu acho financiamento também uma questão que é extremamente difícil de controlar. E antigamente era impossível, porque com a inflação, não é? Ela corria de tal modo o financiamento, não é, que as pessoas chegavam a pagar coisas absolutamente ridículas. Então, era mais fácil, né, acabar com a burocracia e já dar a bolsa de uma vez. E o segundo é que, frequentemente, não é, a carga para depois que você se forma fica muito pesada. Né? As pessoas, a idade em que as pessoas estão tendo filhos, estão tendo que comprar casa, sabe? E pagar a faculdade depois que você saiu dela, antes o pai que paga. E o estudante ajuda, não é? Mas quando ele se torna um profissional, só quando ele recebe, quando ele ganha muito bem. Então, qualquer sistema tem que ser sempre, não é, de empréstimo, da pessoa pagar uma proporção da sua renda, não pode ser de outra forma, não é? E mesmo assim, os que ganham um pouquinho vão passar, não podem passar a vida inteira pagando a questão. Então, essas coisas todas eu acho que precisam ser revistas. Eu acho que essa questão não é só em São Paulo, é no Brasil. É uma coisa extremamente perigosa, não é? Porque os sindicatos não são instituições democráticas. O sistema de assembleia é um péssimo sistema democrático. Não é? Qualquer pessoa que dá um pouquinho de ciência política sabe que a coisa mais fácil do mundo é manipular a assembleia. Não é? Inclusive, você prolongando ela até que só fica aquele pouquinho que vai botar, sabe? Quer dizer, não é? Então, o sindicato ele tem um vício de origem. Não é? O sindicato é para todos. São obrigados a entrar no sindicato. Agora que nós temos condições, de, se não quiser entrar na DUSP, a gente tem que escrever uma carta, não é, e não paga a DUSP, porque senão automaticamente você está lá pagando. Eu saí, porque eu peguei com a DUSP. Mas então, o que acontece com o sindicato? O sindicato só pode ter reivindicações que sirvam a todos. Nenhuma modificação você pode fazer se você não fere interesses estabelecidos. O sindicato não pode, não só ele não pode ferir interesses estabelecidos, mas ele não pode, ele tem toda uma política de aumentar, não é, os benefícios. Então, este mecanismo de reivindicação, não é, se torna
é extremamente corporativo, porque você não está pensando na universidade, você está pensando no salário do funcionário. É uma coisa muito diferente. Você não está pensando na universidade, você está pensando nas vantagens dos professores. Bom, precisa ter sindicato. Não quero dizer que eu seja contra que existam sindicatos, mas o sindicato não é, tem que ter limites. Não é? E o problema da greve é um problema extremamente sério, porque as pessoas declaram greve subordinando o sindicato a minorias políticas. O sindicato deve ser uma instituição apolítica, ele não pode pertencer a uma minoria, a uma militância, a um partido. E nós temos agora, não é, sindicatos partidarizados. E isso, digamos, é absolutamente, não é, antidemocrático. E daí você fica com uma tendência, não é, em que discutir a questão salarial, tudo bem. Agora, tem certas coisas que você não pode discutir com o sindicato. A carreira, você pode ouvir, mas não pode deixar para eles decidirem. Por quê? Eles têm que arrumar a carreira em que os professores ganhem mais e não sejam responsáveis por nada. Como são, não é, hoje em dia, a nossa carreira. É difícil ser responsável por alguma coisa. Estou cansada de ver na universidade professor que não trabalha, funcionário que não trabalha, funcionário incompetente, não é? E você não pode fazer nada. Então, não é, esse corporativismo sindical amarra mais, porque a tendência do sindicato é ampliar a regulamentação. Não é porque todas as reivindicações passam por estabelecer, não é, uma lei, uma portaria ou alguma coisa. Então você vai engessando também todas as coisas em função da ação sindical. E a ação sindical ela é incapaz e não pode, para funcionar como sindicato, ver as diferenças. E ela não pode, na verdade, reconhecer a questão do mérito. Porque no sindicato, necessariamente, todo sindicalizado é igual a todo outro sindicalizado. Agora, uma universidade não pode existir se a questão do mérito não é levada a sério. Então você tem que entrar em luta com o sindicato. E a arma do sindicato não é uma arma absurda. Numa das primeiras greves, não é, eu escrevi um artigo com o Zé Augusto que dizia: a greve é uma arma, é uma guerra. Como toda guerra, os dois lados perdem. Quer dizer, ela não pode durar eternamente. Por quê? Na greve, o operário não recebe e o patrão não lucra. Então, não é? Há uma pressão brutal para você resolver a greve. Na Inglaterra, parece que o sindicato de mineiros só fazia greve de 5 em 5 anos, porque era o tempo que demorava para constituir o fundo de greve para poder aguentar a greve. Não é? Então, você tem, de qualquer forma, não é, um mecanismo, não é, de pressão e um limite. Porque se você levar a greve indefinidamente, você fecha a empresa. Também tem isso, né? Então, há esse jogo. E também a empresa não pode continuar se os empregados não trabalharem. Indefinidamente, ela fale também. Agora, no caso da greve no funcionalismo público, especialmente de greve de professor, não é? Os funcionários continuam recebendo. Os professores continuam recebendo, não é? As aulas não são dadas. Os professores continuam fazendo pesquisa. É uma coisa, não é, ridícula. E a greve não é decidida numa votação. Porque você tem 500 pessoas no máximo numa assembleia, não é? Decidindo por 4.000 pessoas, ou muito mais. E por que não se vota a greve? O sindicato faz uma proposta, não é? E tem urna para tudo aqui no lugar, põe os professores tem lá, tem a lista, faz fazer a eleição, faz, não é? E os professores votam sim ou não. Não pode ficar, não é? Nesta questão contínua, não é? Dessas assembleias fajutas, em que uma minoria, não é, domina um conjunto de professores que parece uma carneirada, não é, que não reage. Então, eu queria terminar, não é, com essa anotação, não é? O mínimo que pode fazer, o que é? Não é? Eu acho que nós temos que funcionar com o fundo de greve,
os professores podem receber depois, mas não durante a greve. Como foi a primeira greve, diga-se passagem, se você bem se lembra, não é? Você lembra como a farra que foi acontecer aquele grupo de greve? Nós nos divertimos imensamente. A gente foi, as pessoas doaram livros que a gente vendia, doaram quadros que a gente vendia, fizemos quermesses, etc. Não é? Sustentamos aquela greve como uma greve verdadeira, não é? Infelizmente não se faz mais isso, não é? Porque a gente está recebendo continuamente o salário. Então eu acho que não só isso, mas basicamente você tem que fazer uma votação secreta. Exigir uma votação secreta para decretação de greve. E com isso eu acho, não é, que a gente realmente só faria greves justas. E ultimamente eu não vejo... A greve tem dois tipos de proposta. Primeiro, não é sempre melhoria de salário, essas coisas. E a segunda, são propostas irrealizáveis. É engraçado, parece que há mesmo, dentro da proposta, não é para manter uma proposta irrealizável que é para poder continuar a greve. Aquela última greve, não, a penúltima, que ocupou a reitoria, você não conseguia saber o que os alunos queriam. Não tinha uma proposta. Quando, digamos, a gente fazia movimento estudantil, ou quando em 98, não é? Especialmente em 98, que a gente fazia aquele bruto movimento, faculdade ocupada, etc., tinha uma proposta. Eu podia não concordar com uma porção de coisas que estavam na proposta, né? Mas tinha uma proposta. E tinha uma proposta de reforma. Agora não, você não consegue ver qual é a visão de universidade que eles têm. Então eu acho isso muito ruim. Eu acho que se tivesse um curso mais diversificado, na qual as pessoas, inclusive, estudassem um pouquinho de ciência política, e você tivesse, na verdade, mecanismo democrático de decisão sobre as greves, a gente já daria um grande passo à frente.